Olá, meus irmãos, quero saudá-los com a graça e com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Vamos dar início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Canaã. Meu nome é Marcelo França e eu quero hoje tratar do tema equilíbrio. Um equilíbrio na nossa caminhada com Deus. E para isso eu quero convidá-los a lermos uma porção da Palavra do Senhor que se encontra no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 3, nós iremos ler o verso 18 primeiro e depois iremos ler o verso de número 21 até o verso de número 26. O verso 18 diz: A sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. E agora, a partir do verso de número 21, está escrito: Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Deitar-se-á e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés a serem presos. Amém, meus irmãos? Amém, glória a Deus por isso. Como disse, iremos falar sobre equilíbrio. E como o nosso texto nos diz, nós precisamos buscar a sabedoria em Deus. É nele que precisamos buscar essa sabedoria, esse diferencial que só podemos achar através do seu Santo Espírito. Então nós precisamos manter o equilíbrio para andarmos de forma sensata, de forma íntegra, de forma honesta, com um comportamento de verdadeiro crente, de cristão, com uma ética cristã, uma ética bíblica. É interessante porque o texto nos diz que quando caminhamos dessa forma, nós estamos protegidos por Deus, teremos sua proteção, teremos um sono suave, teremos a condição de poder sentir o agir de Deus e Ele assim impedirá a nossa queda. E uma vez, meus irmãos, alguém perguntou para um equilibrista como ele conseguia se equilibrar tão bem naquela corda. E ele disse: poxa, é muito simples, é muito fácil. Quando eu percebo que eu estou me inclinando e caindo em uma direção, eu jogo o meu corpo para o outro lado, para a direção oposta. E assim eu consigo voltar a manter o equilíbrio. Assim eu evito a queda, foi o que ele disse. Então, meus irmãos, é assim que também temos que andar. Assim como o equilibrista, que quando percebe que está caindo, que alguma coisa aconteceu e ele está pendendo para o lado que vai levá-lo à queda, ele rapidamente precisa se voltar para o outro lado, para o lado oposto, e assim se equilibrar, estar no sentido correto, para que não venha a cair. Mas, meus irmãos, algo que é interessante é que muitas vezes quando nós estamos pendendo para esse lado que vai nos manter, na verdade nos levar à queda, nós acabamos nos inclinando ainda mais para o buraco. E a Bíblia, ela nos diz que um abismo, ele chama outro abismo. Salmo 42, no verso 7 diz isso. Se nós não ficarmos atentos que estamos pendendo para o lado da carne, nós certamente iremos cair e, trazendo pelo sentido espiritual, nós iremos pecar. A palavra de Deus nos ensina que há uma grande luta entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito milita contra a carne, e ambos se opõem um contra o outro para que não seja feita a vontade. Paulo escreveu isso aos Gálatas, no capítulo 5, no verso 17. Então, realmente, é uma inclinação natural do homem
para o pecado. O ser humano tem essa inclinação para o mal. É necessário, então, como assim o equilibrista faz, quando percebemos isso, pendermos o nosso corpo na direção contrária. E como fazemos isso, meus irmãos? Pedindo ao Espírito Santo. É nas nossas orações, pedindo discernimento, pedindo sabedoria. O livro de Provérbios trata sobre sabedoria. Então, precisamos orar a Deus e pedir sabedoria do alto, para que quando percebemos que estamos caminhando no sentido oposto à vontade de Deus, estamos, na verdade, nos desequilibrando e tropeçando, e assim, se não vigiarmos, iremos cair. Quando isso estiver acontecendo, voltemos para Deus. Deixemos de lado esse olhar para o pecado e olhemos para Jesus. É assim que precisamos fazer. Certa vez, meus irmãos, eu estava vendo um programa de animais na televisão e estava falando sobre o jacaré. E é interessante porque alguns jacarés, eles ficam parados, totalmente imóveis na lama e de boca aberta. E ficam ali por horas, aguardando que algum animal ele venha até a sua boca. Um pássaro, talvez, um réptil, um animal que seja, vai até a sua boca por causa ali do odor, aquele cheiro, aquela situação, e na hora certa, quando ele sente que já uma porção ali satisfatória para o alimento do seu dia, ele fecha a sua boca e captura aquele animal. Aquela, na verdade, é a refeição do jacaré. Então o jacaré, sem muito esforço, ele captura a presa. E, meus irmãos, a Bíblia, ela nos mostra que o inimigo das nossas almas, na verdade, o opositor, o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Ele espera um vacilo, ele espera uma brecha nossa para também nos atacar. Então, às vezes, sem perceber, meus irmãos, nós estamos caminhando para a boca do inimigo, para a boca, na verdade, como o exemplo que eu dei, para a boca do jacaré, que está ali imóvel, esperando a sua presa. Nesse vídeo que eu assisti, os animais achavam que estavam encontrando um abrigo, um local tranquilo, de repente aconchegante para ele, mas estavam indo direto para a presa do inimigo. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar muito atentos para que lado nós estamos caminhando. Os passos que nós estamos dando estão nos levando aonde? Às vezes, meus irmãos, esse momento difícil que nós estamos vivendo, muitos estão deixando de lado o principal, estão deixando de lado a meditação na palavra de Deus, o momento de oração, estão esquecendo da comunhão que precisam ter com Deus. E assim estão caminhando na direção contrária à vontade de Deus. Às vezes estão indo para a boca do inimigo e achando que talvez é um local agradável, que é um abrigo, mas na verdade são uma presa fácil ali no inimigo, que, como eu disse, é o inimigo da nossa alma. Ele quer nos destruir. Na verdade, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então, será que estamos caminhando na direção certa? Ou será que estamos caminhando segundo os desejos do nosso coração? Quando nós lemos a carta de Tiago, Tiago diz que nós somos tentados pelos maus desejos do nosso coração. E, às vezes, sem prestarmos atenção, nós damos vida a essa tentação. E essa tentação, quando recebe vida, ela gera o pecado. E a palavra de Deus nos diz que o pecado gera a morte. Percebe, meus irmãos, que nós precisamos observar que caminho estamos tomando, e se estamos nos inclinando para o caminho mau, se a nossa inclinação está nos levando para o buraco, para o abismo, para a boca do inimigo, precisamos fazer como o equilibrista no texto, que eu coloquei como simbólico. O equilibrista percebe que está
caindo, ele joga o seu corpo na direção contrária. Quando percebemos que estamos saindo da luz, da presença, da direção que nos leva a Cristo, precisamos rapidamente voltar, olhar para Jesus e seguir caminhando. Não deixar nos desequilibrar, porque se nos desequilibrarmos, podemos cair e, como vimos na palavra do Senhor, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, e se nós não nos atentarmos, estaremos totalmente longe do Senhor. Porque, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos acaba gerando uma consequência. Isso é inevitável. Se você faz algo, você precisa ser responsável por aquilo. Então as consequências muitas vezes são drásticas, são difíceis e são consequências que não atingem somente nossa vida, atingem o próximo, atingem uma pessoa querida. Por isso precisamos ficar atentos. Nós precisamos entender, meus queridos, que nós não conseguimos enganar a Deus. Não há como fazer isso. Salmo 139 diz que Deus nos sonda e nos conhece. Conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já conhece o que estamos pensando, o que vamos falar. Ele nos conhece por dentro, conhece o nosso coração, sabe o que estamos passando. Então, não há como enganar a Deus. Ele é todo poderoso, sabe de todas as coisas. Então, é oportunidade. Está caminhando para o caminho ruim, está saindo da presença de Deus, volte-se a Ele. Volte-se a Ele. E volte-se com o coração quebrantado, com o coração contrito. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita, Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Então, muitas vezes você pode até estar se desequilibrando verdadeiramente. Mas, se você perceber isso, isso é uma bênção. Isso é um ato do Espírito Santo, que está te mostrando que você deve voltar à presença de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que nós não somos tentados além do que podemos suportar. Antes, com a tentação, Ele nos dá o escape, para que nós possamos então suportar. É o Espírito Santo que nos dá o escape, nos dá essa sabedoria que vem de Deus. Tiago disse: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. E agora, com a sabedoria que vem do alto, você se coloca de novo no caminho e segue em direção a Jesus. O apóstolo Paulo diz: não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de receber a coroa de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão, continue caminhando, não desanime. É um momento difícil, é um momento que muitas vezes nós pensamos em desistir, porque às vezes olhamos para o lado e não vemos saída em momentos tão difíceis como esse que vivemos. Mas é aí que nós precisamos voltar a Deus, voltar a nos equilibrar, voltar a nos colocar no caminho e não deixar que o inimigo desvie a nossa mente, porque o nosso coração pode estar confuso, a nossa mente pode estar confusa, mas se nós voltarmos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela vai nos orientar a seguirmos na direção certa, a seguirmos na luz. A luz é Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai nos mostrar o único caminho, a única forma de nos chegarmos a Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos passar por esses dias difíceis, mas passaremos seguro, como o texto nos fala. Mesmo em momentos difíceis, poderemos ter um sono tranquilo, poderemos ter um momento agradável, porque Deus está conosco. Ele não nos abandona, Ele tem o controle de tudo, e o que depende de nós, meus irmãos, é nos colocar no caminho do Senhor, de forma íntegra, de forma reta, de forma sensata e de forma sábia, meu irmão. Então, como o Senhor Jesus nos ensinou, preste atenção na palavra de Deus e obedeça. Não seja como Jesus disse, o homem tolo, que ouve essas coisas, mas não está firmado nele. Seja como um homem prudente,
que continua firmado em Cristo. E mesmo quando as dificuldades vier, você não será abalado. A dificuldade vem forte, bate duro, machuca às vezes, mas você não vai cair. Você vai continuar firmado, equilibrado e caminhando na direção de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus nos abençoe, que nós possamos nunca deixar de olhar para o alvo, de olhar para Jesus, e ao percebermos qualquer atitude contrária à vontade de Deus, que possamos pedir o direcionamento de Deus, pedir sabedoria do alto que vem de Deus e assim nos equilibrarmos de novo nessa caminhada. Deus te abençoe, meu querido irmão.